Ela abriu uma nova visão, uma nova possibilidade de ver os meus valores. Porque nós estamos acostumados a olhar para os nossos valores por algumas ferramentas que são superficiais, né? Essa é a palavra certa, são superficiais. E todo o processo de autoconhecimento promovido pelo Brígido é sensacional, porque ele vai buscar dentro de nós o nosso real valor, né? O valor que verdadeiramente é importante pra gente. Inicialmente eu procurei esse processo, esse trabalho, devido a uma grande confusão mental que eu estava tendo, conflito interno, e eu não tinha clareza do que estava me levando a ter aquele conflito, né? Eu até suspeitava, em algum momento eu comecei a suspeitar, mas eu não tinha certeza. E foi muito interessante que quando eu realizei uma sessão da validação dos meus valores com o Brígido, uma palavra que expressa muito o que eu senti no momento foi como se um véu tivesse se rasgado para mim naquele dia. E eu tive a compreensão, a clareza dos meus valores. E depois disso ficou muito claro para mim o porquê eu tomava determinadas ações, o que me levava a superar obstáculos ao longo do meu caminho, né? E o que me trouxe até o momento que eu estou, o porquê que eu tenho determinados sonhos, projetos para o futuro, o porquê que eu realizo, né? Faço o que faço. E isso foi muito interessante. Aprendi que os nossos valores são um conjunto de crenças e dentro delas existe uma crença raiz. E para se trabalhar e levantar essas crenças, nós precisamos acessar o nosso subconsciente. E esse módulo de valores pessoais foi muito rico para levantar esse tipo de informação. Eu aprendi com esse módulo também os meus valores pessoais, além da hierarquia desses valores, que precisam estar em concordância e em harmonia com os objetivos que eu quero conquistar. E com isso, entendi melhor o porquê de muitos resultados e muitos tropeços que eu tive na minha vida como empreendedor no passado. Ou seja, como os valores nos levam a pensar, sentir e agir. E a descoberta dos meus valores pessoais, do autoconhecimento, para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque eu consegui entender que o que eu achava que eram meus valores principais, na verdade eram meus valores meios. E quando eu descobri meus valores fins, eu confesso para você que eu fiquei bastante impressionada e que eu comecei a entender muito dos meus comportamentos, ou porque muitas vezes eu me aborrecia, ou porque muitas vezes eu ficava ofendida com determinadas situações. E isso fez com que eu passasse a olhar a vida e as pessoas de uma forma muito mais leve. Eu descobri meus reais valores, né? E a minha missão, o que eu vim fazer aqui, né? E o que mais me chamou a atenção nessa imersão foi os valores. Na formação de coach, você aprende várias ferramentas para identificar valores, né? Mas o que a gente deixa passar despercebido é que muitas vezes respondemos aos nossos valores com o ego. Pode ser que o ego acerte, né? Fale alguns valores realmente, mas a maioria são valores que a gente gostaria de ter e não que faz parte da gente. Bem, eu achava que tinha certeza a respeito dos meus valores, né? E eu verifiquei através dessa imersão que muitos deles realmente fazem parte de mim. Mas, caramba, eu descobri que um desses valores que eu achava que eram tão importantes, estavam cabeçando ali a minha lista de valores, não era. E aí eu percebi que isso estava se refletindo em toda uma conduta que é justamente assim contra o meu propósito para atingir minha missão. Então foi muito elucidador, foi assim uma bênção. Eu me olhei mais, né? Eu consegui verificar que alguns valores
eles estavam externos a mim e não voltados para mim. A gente perde oportunidades ou passa a vida buscando oportunidades por não se conhecer, pela falta do autoconhecimento. E me explorar para me conhecer e, a partir desse autoconhecimento, tomar novas decisões, de repente novos rumos, abrir novos caminhos na minha vida, porque agora eu sei mais ainda quem eu sou. Porque eu já tinha definido meus valores quais eram, eu já tinha participado de ferramentas de coaching, eu já tinha definido quais eram meus valores certinho, para mim já estava tudo certo. Mas aí, conforme os exercícios foram acontecendo, passo a passo que foi dado, as minhas respostas evidenciaram que eu estava enganada. E algo, assim, de valor inestimável foi que esse conflito que eu estava tendo estava me paralisando. Eu não estava conseguindo ter ações para concluir projetos. Eu sabia que eu tinha que tomar uma determinada ação, mas eu não tomava. E com a clareza, no dia seguinte, eu já comecei a tomar ações, né? E hoje, as minhas ações e decisões, elas são muito mais conscientes. Hoje eu tenho essa autorresponsabilidade que eu posso, por exemplo, ter determinada escolha, mas se aquilo passar por cima de algum valor, isso vai me gerar sofrimento. Todo o processo, todo o desenvolvimento que eles fizeram, desse processo de autoconhecimento mesmo, é magnífico, assim, eu, de fato, verdadeiramente, profundamente, é sensacional. Porque do jeito que eles costuraram, que eles criaram desenvolveram essa metodologia, facilmente você consegue perceber que, aquele valor inicial que eu achei que eu tinha, não tenho. Porque aquele valor inicial que muitas vezes a gente descobre com aquelas ferramentas simples, são valores que o nosso ego escolhe, e não são valores que são de fato da nossa alma. E essa imersão total ao autoconhecimento faz justamente a gente olhar para os valores que são importantes para a nossa alma. Apesar de entender os valores, e isso já vinha num processo, mas quando eu consegui identificar realmente os meus valores e entender a hierarquia deles, para mim isso assim foi show, é impagável. Então, definir e validar os meus valores pessoais foi o equivalente a escolher realmente os softwares corretos que vão rodar na minha máquina mental, né, na minha mente. E por fim, esses dois temas, então, trabalhados inicialmente, me fizeram enxergar de uma maneira mais clara como usar a minha potencialidade para ter um desempenho de alta performance e, com isso, evitar os erros de decisão que tanto me prejudicaram por não conhecer claramente os meus valores. O que posso dizer é que reconhecer os meus verdadeiros valores foi um grande salto dentro dessa imersão. Isso me fez uma pessoa mais forte mentalmente, mais conhecedora de mim mesmo. Outro ponto interessante foi termos trabalhado a pirâmide dos níveis neurológicos, que nos permite enxergar em qual nível a gente se encontra, e com isso deu para entender melhor porque fazemos coisas que muitas vezes não nos trazem os resultados esperados. Fazendo essa dinâmica, identificamos qual nível devemos trabalhar internamente para evoluir e como realinhar esses níveis. E o que me chamou muita atenção foi um valor. Ele não está dentro da minha hierarquia. Dentro dessa imersão você vai descobrir a sua hierarquia. Ele não está dentro dos 5 maiores valores, mas ele faz parte ele faz parte dos meus valores, que é a individualidade. Não existe o valor certo e o valor errado. Porém, tem aqueles valores que a gente não quer, né? Acha que é errado. E a individualidade, para mim, até um tempo atrás, era um valor que não podia estar dentro da minha hierarquia de valores. Por quê? Eu, como terapeuta, como coach, eu pensava, como que eu vou ajudar, né? Como que eu vou tratar as pessoas com o valor de individualidade? Mas o que eu descobri nessa imersão é que a gente pode trabalhar nossas áreas da vida usando valores específicos. E eu descobri, e estou aplicando, e estou vendo ótimos resultados,
que o valor de individualidade, ele se aplica perfeitamente na minha área de relacionamentos. Eu me doava demais, doava até aquilo que eu não tinha, e isso me fazia falta, porque eu não pensava em mim, pensava nos outros. Então foi maravilhoso, eu sou muito grata porque agora eu estou super alinhada, e o que é interessante, quando você conhece seus valores, você sabe exatamente o que você precisa fazer e o que você precisa modificar, partir logo para um plano de ação, e isso é imediato. Eu já tinha feito alguns exercícios de valores, né? Tinha participado de outros processos e tinha feito. Não era totalmente desconhecido para mim os valores. Mas, sinceramente, a forma de aplicação que eu passei agora foi totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado. Não estou falando isso, é sério. Eu tinha passado. E para mim, assim, eu percebi o quanto eu não conhecia os meus valores. O quanto eu achava que os meus valores eram determinados, assim. E quando eu comparo a lista que eu fiz no início do processo, quais eram os meus valores, quais os valores que eu estou saindo conscientes agora, não tem nada a ver, não é? E aí, conforme os exercícios foram acontecendo, as minhas respostas, eu fui vendo que os meus valores eram outros. E aí foi assim, maravilhoso, foi uma descoberta maravilhosa, porque esses valores, eles norteiam a nossa vida. Você passa a ser uma pessoa muito mais assertiva na tomada de decisão. E não só nisso, né, porque você sabendo quais são os seus valores, hierarquicamente colocados, isso vai influenciar todas as áreas da vida, principalmente também nos relacionamentos, porque você passa a valorizar os seus valores e o do outro também. E assim, para mim, o meu maior ganho foi ver que talvez tinha alguns valores ali que eu falava assim, esse valor não está encaixando mais na minha vida. Foi perceber que, na verdade, aquele valor, ele era um valor escolhido pelo meu ego, e não era um valor verdadeiro meu, não era um valor da minha alma, não era um valor que eu, de fato, perseguia ele. Então, ter essa clareza de quais são os valores que foram escolhidos pelo ego e quais são os valores que são, de fato, da minha alma, abre uma possibilidade, dá uma clareza de qual caminho que eu vou seguir. Né? Fica muito mais fácil para mim agora olhar para as coisas que eu tenho que decidir e saber qual caminho que eu vou seguir, qual valor que eu vou estar respeitando ou qual valor que eu vou estar desrespeitando. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão por essa oportunidade de estar participando desse processo de autoconhecimento e autodescoberta. Obrigada. Né? Então, esse valor dentro dessa área está me trazendo mais segurança, está me trazendo mais poder. Eu estou sabendo dizer não quando necessário. E isso não está me torturando, está me fazendo bem. E isso é maravilhoso. Uma imersão que eu recomendo e agradeço. Sou grata eternamente ao Brígido por ter dado essa oportunidade de estar fazendo parte dessa imersão, de estar colhendo os resultados e podendo estar aqui falando com vocês com propriedade, que essa imersão ela faz a diferença, não só na vida pessoal, quanto na profissional. É tudo feito com muito amor e com muito carinho e cuidado, é muito profundo e te traz uma clareza sensacional. Então, eu recomendo que quem estiver assistindo aqui, faça. E que você vai ver e você vai sentir o que eu tô sentindo após passar por essa imersão total e autoconhecimento. Brígido, gratidão profunda do meu coração por vocês terem desenvolvido esse método e terem compartilhado com a gente, né? Compartilhar com o mundo, porque a gente precisa disso, né? Ter clareza dos nossos valores. Gratidão. Um beijo. Muito mais sentido, assim. Aí você olha para os valores
eu olho para os meus valores hoje e encontro muito mais sentido do que eu olhando os meus valores antes. Antes era muito diferente. Como eu via, era meio pesado para mim ver os meus valores. Hoje eu vejo os meus valores de uma forma muito mais leve e com convicção de que de fato eles são. Então, é algo assim, é uma experiência maravilhosa, que eu recomendo que todo mundo deveria passar, porque você consegue perceber nitidamente que é um divisor de águas na sua vida, como você era antes e como você passa a ser depois, porque você passa a fazer as coisas de forma mais rápida e tranquila. Então, eu recomendo. O Bridge e nos acompanharam o tempo todo, nos deram total suporte. Foi um ambiente super gostoso de trabalhar. Então, eu recomendo que quem puder fazer, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sim. E aí, depois dos valores pessoais, pelo menos em mim, ficarem claros, essa máxima faz muito sentido, porque as oportunidades elas estão ligadas elas têm que estar ligadas ao nosso íntimo. Então, quando a gente conhece o nosso íntimo, por mais que a oportunidade pareça boa, talvez ela não seja para nós, porque ela faz parte a médio e longo prazo da nossa vida.